Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais uma formação aqui da EFAP. Eu sou o Marcos Paulo, sou professor da rede. Eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou homem, branco, eu tenho 1,68 m, cabelos castanhos, estou usando um óculos na cor marrom, em formato retangular. Estou com uma camisa rosa com listas vermelhas e azuis. Estou usando uma calça de sarja preta. Quem estará apresentando essa formação juntamente comigo é a professora Graziela Alvarenga, e que nós chamamos carinhosamente de Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, Marcos. Olá, professores. Pensando numa autodescrição, eu sou branca, quase transparente. Eu estou com o cabelo avermelhado na altura do ombro. E estou com uma blusa azul com bolinha branca e calça jeans. E vou participar aí junto com o Marcos desse bate-papo, né, que nós vamos ter sobre o mapa de linguagens e matemática. Bom, então vamos à nossa temática da nossa formação de hoje. Mapa integrado de linguagens e matemática. Lembrando que a palavra mapa significa material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Apesar da nossa formação ser gravada, nós iremos agora reservar o nosso momento para a separação do diário de bordo. Então você vai pegar aí os seus materiais de anotação, o caderno, o bloco de anotações, o computador, lápis, caneta, para fazer as anotações importantes desta formação. Nós vamos dar 1 minuto e daqui a pouco a gente volta. Retornamos. Nós iremos aí mais uma vez apresentar os apresentadores e formadores desta formação. Eu sou Marcos Paulo Fernandes dos Santos. Ao meu lado está a professora Maria Graziela Alvarenga dos Santos, né? Nós dois somos dos Santos. E a próxima é o percurso da nossa pauta. Próximo slide aí, nós já apresentamos o tema, já preparamos o diário de bordo. Iremos apresentar aí os objetivos da nossa TPC, falaremos sobre os itinerários formativos, os aprofundamentos curriculares, iremos falar sobre conhecer o aprofundamento, iremos também falar sobre o mapa e a sua estrutura, iremos ter um momento de avaliação, também iremos falar sobre o de olho na integração, iremos apresentar o nosso Saiba Mais e as nossas referências. Então vamos agora para nossos objetivos de nossa ATPC de hoje. O primeiro objetivo, apresentar os aprofundamentos curriculares que compõem os itinerários formativos do novo ensino médio. Apresentar as características do material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, que é mais conhecido como MAPA. A nossa formação também está embasada na legislação, próximo slide, por gentileza, que são as competências e habilidades dos profissionais da educação, no seu artigo 12, que diz: a formação continuada em serviço deve ser estruturada mediante ações diversificadas, destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizadas com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas.
Próximo slide, por favor. Então, nós vamos falar aí sobre os aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento. Os aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento estão organizados, como vocês estão vendo aí no quadro, em unidades curriculares. Uma unidade curricular é um bloco de 10 aulas semanais com duração de um semestre. Pode ser combinado áreas do conhecimento, não importando a ordem. Por exemplo, no nosso caso aqui, linguagens e suas tecnologias e matemáticas e suas tecnologias é igual a matemática e suas tecnologias e linguagem e suas tecnologias, né? E além disso, temos os aprofundamentos numa única área. E assim teremos 10 possibilidades para os aprofundamentos curriculares, que estão ilustrados nessa tabela que eu já mostrei, que está aparecendo aí para vocês. Então, cada aprofundamento curricular se desdobra em unidades curriculares. E estas, por sua vez, em componentes curriculares, que são cada um dos tópicos que compõem cada unidade curricular. Vale ressaltar também que é importante o trabalho integrado. E esse trabalho integrado ele difere do trabalho interdisciplinar, principalmente no caso dos aprofundamentos. Próximo slide, por gentileza. Os aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento com o Novotec Expresso, né? O novo ensino médio ele permitirá, então, ao estudante fazer um aprofundamento curricular em uma das áreas do conhecimento e ainda receber 2 certificados de qualificação profissional. Assim, será possível desenvolver competências e facilitar o ingresso no mundo do trabalho. Então, as 4 opções que o estudante terá estão aí no quadro, né? As opções de aprofundamento curricular estão aí, né? Neste quadro aí que vocês poderão, né, com mais calma, acessando aí o repositório do Centro de Mídias, verificar, né, estudar melhor esses itinerários, esses aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento com o Novotec Expresso. Próximo slide, por gentileza. Nós também temos aí o Novotec integrado ao concurso técnico no itinerário formativo, né? Então, o novo ensino médio, por meio do programa Novotec integrado, permitirá ao estudante obter um certificado do ensino médio e um diploma de curso técnico, sem aumentar a sua carga horária. No total, serão 21 opções de cursos técnicos. Então, nós temos aí 2 pontos importantes. O primeiro, esses cursos serão oferecidos pelas entidades parceiras, né? Como, por exemplo, o Centro Paula Souza. Outro ponto importante é que dentro dos mapas, que é o tema da nossa formação de hoje, dentro dos mapas, o professor não encontrará orientações sobre os componentes que são exclusivos do Novotec, tá ok? Então, a seguir, a professora Grazi irá apresentar o mapa contendo a unidade curricular Start, Hora do Desafio. É com você, Grazi. Obrigada, Marcos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mapa. Como o Marcos já mencionou, né, anteriormente, o mapa é um material de apoio, né, de aprofundamento, e é um material que vocês, professores, podem se basear para construção e para integração, né, das diferentes componentes da unidade curricular. Então, se vocês olharem agora no próximo slide, nós colocamos aqui a foto já do Start, Hora do Desafio, que é o nosso aprofundamento específico, né, deste ATPC. Ele é uma integração das áreas de linguagem e matemática, e ele tem um total de 6 unidades curriculares, ou seja, uma unidade curricular agora no primeiro semestre de 2022, a segunda unidade curricular no segundo semestre de 2022, conferindo a segunda série do ensino médio, e na terceira série do ensino médio nós teremos as outras unidades curriculares, 3, 4, 5 e 6, que serão faladas num outro momento mais apropriado. Nós vamos focar nas ATPCs deste momento na unidade curricular 1, que é a unidade vigente nesse semestre. Bom, para falar um pouquinho mais sobre o mapa, a estrutura, vocês podem olhar no próximo slide, por favor. Aqui nós temos o sumário e algumas informações básicas de apresentação do mapa. Vale a pena, professor, dar uma lida com cuidado nesse material para
poder se apropriar melhor desses conteúdos e trabalhar com mais conforto na implementação desse aprofundamento. Então, nós temos aqui a apresentação do mapa, a apresentação do aprofundamento, um pouco da conceitualização de unidade curricular, o percurso integrador e o quadro integrador, que são muito importantes para os professores que estão trabalhando nas componentes curriculares, para ver como que eles podem integrar as componentes entre si. Como o Marcos falou no início, a gente não pensa numa interdisciplinaridade, mas numa integração. Essa integração requer interdisciplinaridade? Também, mas é mais do que isso. A gente quer que os componentes fiquem integrados e que os estudantes enxerguem os diferentes componentes como partes de um todo, de um aprofundamento único. Né? Apenas levemente fragmentado por questões didáticas, por questões pedagógicas. Mas a gente tem a intenção que eles desenvolvam todo o protagonismo e autonomia que se espera, né, no desenvolvimento desses aprofundamentos de maneira integrada. Bom, alguns pontos importantes do mapa que eu gostaria de estar falando para vocês. Se vocês olharem aqui na apresentação do mapa, tem as informações gerais sobre o material. E esse é um texto que é comum a todos os mapas. Vale a pena, eu não vou ficar lendo aqui com vocês, mas vale a pena vocês darem uma lida, um estudo posterior nisso. Em seguida, vem aqui a apresentação de aprofundamento, onde vocês vão encontrar informações específicas da área de linguagem e da área de matemática sobre o START, a hora do desafio. O que fez um resolvedor de problemas, que é o nosso tema, né? Como a matemática e as linguagens podem nos ajudar a identificar problemas e como resolvê-los. Quais estratégias podemos aprender com este processo e levar para a vida, para os estudos e para o mundo do trabalho. Em todos os aprofundamentos, a gente tem uma ideia de trabalhar junto com os componentes curriculares, sempre o projeto de vida dos estudantes, prepará-los para o mundo do trabalho, para eles terem uma noção do que eles vão querer no futuro, né? Isso tanto tem a ver com o trabalho quanto com a carreira que eles vão seguir, integrada ao projeto de vida, assim como as unidades curriculares, as componentes curriculares, desculpe, que vão compor esse aprofundamento. Nessas componentes curriculares, nós temos aqui um pouquinho falando sobre elas na apresentação da unidade curricular, né? Também eu não vou fazer essa leitura, mas eu deixo para vocês olharem com calma. O nosso tema central é como se tornar um resolvedor de problemas. Então, aqui fala um pouquinho sobre os diferentes tipos de atividades que podem ser produzidas e promovidas junto aos estudantes. Algumas atividades muito legais, né? Quando a gente pensa em investigação no universo dos jogos RPG, de literatura, elementos de mitologia, de diferentes regiões. Enfim, esse é um aprofundamento em que a gente vai estar sempre integrando aí a área de linguagens com a área de matemática. E tem muita coisa para conversar sobre o assunto. Eu gostaria agora de mostrar para vocês o percurso integrador. No percurso integrador, vocês vão ver que começa aí com o identificar e definir problemas. Na segunda etapa, construir uma estratégia, organizar as informações, determinar os recursos, monitoramento e, por fim, a avaliação. Cada professor, de acordo com a sua componente curricular, tem a liberdade de adaptar o que está no mapa à sua realidade, à realidade escolar, à realidade da sua turma, ao que for viável, né? Não se preocupem que o mapa ele é um documento norteador, mas ele não é um documento engessado, né? Ele serve como base para que vocês possam estar trabalhando. E pensando, né, ele tem essas 6 etapas, a avaliação ela vem no final, como uma finalização de projeto, né, de finalização da unidade curricular, mas a gente tem que ter em mente, ao longo das componentes, ao longo do desenvolvimento da unidade curricular, de que a avaliação ela é sempre formativa e processual. Então, pensando numa avaliação formativa e processual, vale a pena vocês pensarem não só no produto final que os estudantes terão produzido ao final
da unidade curricular, ao final de cada componente, mas numa avaliação que seja constante, entregas que sejam individuais, em grupo, um monitoramento do que está sendo feito, principalmente no que se refere, né, ao desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, da autonomia e no despertar da curiosidade. A ideia é que eles se identifiquem com o material do aprofundamento curricular, se identifiquem com as atividades e o engajamento aumente ao longo do semestre. Para isso, é bom a gente ficar sempre de olho na estrutura do quadro integrador. Se vocês olharem aqui no próximo slide, o quadro integrador, ele apresenta um resumo das práticas de todos os componentes da unidade curricular. E aqui nós temos as unidades curriculares desse aprofundamento. Então, oficinas de produções textuais, desafios musicais, workshops de fichas técnicas de comunicação, jogos de tabuleiros em RPG, pensamento e resolução, e situações de resolução de problemas. Vocês vão ver que a cada uma das atividades, né, aqui está só um pedacinho do quadro integrador, está sendo colocada a atividade 1 e 2. Mas se vocês olharem no mapa, propriamente dito, vocês vão ver que todas as atividades, todos os mapas, são sempre compostos por 5 atividades de cada unidade, de cada componente curricular, e essas 5 atividades, elas estão todas explicadas, e nesse quadro integrador, há um quadro no início do mapa, que explica a integração de todos os componentes. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nessa integração e pensar em como estar trabalhando e, às vezes, até colaborando com um colega de outro componente, para que os estudantes tenham uma visão geral do processo. Bom, em seguida, nós temos a apresentação do componente. Na apresentação do componente, nós temos aqui a duração dele no semestre, o número de aulas, a habilitação preferencial dos professores, né? Não significa que, de repente, não possam haver outros professores com essas aulas, mas preferencialmente fica mais tranquilo, né? Nesse caso, professores habilitados em língua inglesa, língua portuguesa ou arte. As informações gerais, no caso desse componente 3 aqui, que está de exemplo, né? Vocês vão ver que para cada componente tem uma habilitação preferencial dos professores. Tá? Isso serve também para nortear o trabalho. Aí, em seguida, vem as informações gerais e, em seguida, as competências da formação geral básica, que são retomadas. Em todo momento, nos componentes curriculares, vocês vão ver que são retomadas competências e habilidades que já foram desenvolvidas na formação geral básica e são aprofundadas e, às vezes, colocadas componentes, desenvolvendo, né, se desenvolvem competências e habilidades novas. Mas a ideia central é sempre o aprofundamento. São os estudantes aprenderem esse conteúdo sob a forma de espiral. Então, eles têm lá na formação geral básica uma visão geral do todo, né, e aqui eles vão se aprofundando pelo que mais chamou atenção, pelo que mais vai lhe causar engajamento, seja relacionado com o projeto de vida, etc. Se vocês olharem aqui no próximo slide, nós temos as competências e habilidades do eixo que serão desenvolvidas nesse componente e embaixo a apresentação dos sinais que indicam qual eixo estruturante tem maior destaque na atividade. É bom prestar atenção, né, ficar atento a esses símbolos e pensar em todas as atividades relacionadas ao eixo estruturante, porque você vai ter mais facilidade de colocar o foco, os seus objetivos, pensar no seu desenvolvimento de aula junto com os estudantes por meio dos eixos estruturantes. Bom, neste próximo slide, nós temos a estrutura da atividade. Na estrutura da atividade, nós temos aqui toda atividade, ela vai ter uma estruturação de introdução, desenvolvimento e sistematização. O que vem a ser isso? Então, aqui nós temos a introdução. A introdução, no começo aqui desse componente, semana 1, ela é composta de 2 aulas.
A sugestão é que a introdução seja feita em 2 aulas, mas lembrando, professor, que você tem autonomia para sempre adaptar de acordo com a realidade da escola. Às vezes, você pode fazer a introdução em 1 aula ou em 3 aulas, depende aí da estrutura dos seus estudantes, de como isso for realizado na sua aula. Cada atividade... Bom, então ela tem esses 3 momentos. Aqui embaixo tem uma apresentação breve de quais serão as práticas e entregas da atividade. É bom, professor, dar uma lida nesse tópico e pensar em entregas ao longo de todo o componente, ao longo da elaboração de todos os trabalhos. E assim, se pensando na avaliação como formativa e processual. Bom, em seguida, nós temos alguns boxes especiais que estão presentes no mapa e que são muito importantes para chamar atenção do que pode ser feito naquela atividade e daquela unidade curricular. Então, temos a avaliação, né? Na avaliação, são algumas dicas de como pode avaliar, lembrando que cada professor pode adaptar à realidade da sua escola. O box do Saiba Mais, esse box do Saiba Mais, ele é muito interessante, porque ali, professor, vocês vão encontrar links e QR Codes para artigos que podem servir tanto como material de apoio e aprofundamento do professor para estudo, como, muitas vezes, um material que pode ser fornecido para os estudantes numa sala de aula invertida, numa atividade que você esteja fazendo, que os estudantes precisam fazer um estudo prévio ou melhorar o conhecimento. Vocês vão ver que nos mapas são propostas várias metodologias ativas, né? O tempo inteiro a gente fala de sala de aula invertida, a gente fala de rotação por estações, a gente fala de atividades práticas, e esse material ele serve como apoio, não só para o professor, como para os estudantes poderem estar se aprofundando e se inteirando melhor no tema. Né? Aí cabe a você, professor, dar uma olhadinha no Saiba Mais, selecionar o que é interessante para você, o que pode ser compartilhado com os estudantes e aí fornecer para os estudantes da melhor maneira, né? Se você tem condições de fazer isso via internet, pode até colocar o QR Code ou link para os estudantes. Se você acha melhor trabalhar de uma maneira física, oferecendo os textos, também. Cada um adapta de acordo com a sua realidade. Também tem um quadrinho que eu gostaria de chamar a atenção, que é o quadrinho de olho na integração. Esse quadrinho de olho na integração, ele fala sobre a integração dos componentes curriculares. Vocês vão reparar ao longo do mapa que às vezes acontece de você ter um determinado componente que não se integra com todos os outros componentes. São sempre 5 componentes e às vezes um componente se integra com 2, com 3, com 4. Então esse quadrinho de olho na integração, ele dá algumas dicas dessa integração e que pode e deve, né, ser trocada aí com os seus pares, com outros professores que fazem parte desse aprofundamento junto com você e que podem estar utilizando essas informações como forma de apoio, tanto para a melhoria da qualidade das suas aulas, como você pode estar ajudando a melhorar a aula do colega. É sempre muito importante a gente pensar num trabalho integrado. Não é isso mesmo, Marcos? Isso mesmo. Tudo que a gente faz de forma integrada, né? Sim, Quer sim. falar um pouquinho a respeito? Eu gostaria sim, inclusive eu gostaria que colocasse o slide 17, por gentileza, eu gostaria de dar maior ênfase aí no quadro integrador, né? O quadro integrador, ele trabalha com 2 tipos de leitura. Vocês estão vendo aí as bordas vermelhas, né? Ele trabalha com a leitura horizontal e a leitura vertical. Pode ver aí nas bordas vermelhas, né? Então, a leitura horizontal é o trabalho integrado entre os componentes. Por exemplo, no componente 1 aí, oficina de produções textuais, os estudantes exploram, analisam, produzem, vejam que está sempre na terceira pessoa, porque se ficasse no infinitivo, ficava muito em aberto. Exemplo, explorar, analisar, produzir, né, Grazi? Sim. Ficaria igual aos objetos de conhecimento. Então, a ideia foi deixar na terceira pessoa para que os estudantes entendam que eles irão explorar, analisar, produzir ao longo do percurso de todo o componente.
e, ao mesmo tempo, as práticas vão conversando. Como é um trabalho integrado, os estudantes irão utilizar as pesquisas que fizeram em determinado componente para ajudar na produção de outro componente e vice-versa. Inclusive, vocês podem compartilhar com os estudantes esse quadro integrador, Exatamente, né, Marcos? sim. Porque quando eles olham, eles também vão ter uma visão ampla de como isso está integrando e de como um componente pode ajudar o outro. A gente sabe que o aprendizado, ele ocorre sempre por aproximações sucessivas com o objeto do conhecimento, que vai levar ao desenvolvimento de competências e habilidades, mas a gente sabe que, antes de mais nada, o estudante precisa ver sentido, ele precisa ver significado no que ele está aprendendo. Então, quando a gente mostra para eles esse quadro integrador, pode mostrar de maneira fragmentada, como os professores do Centro de Mídias estão gravando os aprofundamentos separados por atividade, então você pode mostrar só o quadrinho da atividade 1 para os estudantes, ou, como o Marcos falou, mostrar o quadrinho inteiro, né, na vertical de todas as atividades que serão feitas naquele componente ou naquele aprofundamento curricular, não é mesmo, Marcos? Sim, inclusive eu gostaria de deixar um exemplo aí, né, um exemplo, por exemplo, pesquisas e registros que os estudantes fizeram em oficinas de produções textuais, poderão ajudar a desenvolver uma prática do outro componente, desafios musicais, né? Desafios musicais, por exemplo. De volta aí o quadro integrador, por gentileza. Por gentileza, o quadro integrador, isso. Então, veja que tem as bordas vermelhas aí, tem a horizontal e tem a vertical. Na vertical, já aí a leitura vertical, é o percurso do componente progressivo integrado, do próprio componente. E destacamos que as ações são, ao mesmo tempo, individuais e coletivas. Por isso, é fundamental que o planejamento das aulas da unidade curricular aconteça com todos os componentes. Então, é muito importante o planejamento, né, Grazi? Sim, essa conversa entre os professores, essa integração, né? A gente tem que lembrar que isso é novo para a gente, né? A gente está trabalhando, vai começar a trabalhar de uma maneira diferente, né? No caso de nós formadores, já estamos trabalhando, né, dessa maneira diferenciada, né, começando, mas também é novo para os estudantes. Então, facilita se vocês trocarem ideias, trocarem informações entre os pares dos 5 componentes, né? E mostrar mesmo para os estudantes de que vocês estão trocando as informações, de que vocês estão integrando e de que um componente está ajudando o outro. Vocês vão verificar em vários momentos, né, que uma atividade que está sendo feita em um dos componentes, muitas vezes ela é feita de maneira similar, só que com outro foco no outro componente. E as metodologias também às vezes se repetem, o que é muito bom, porque os estudantes começam a ter uma rotina de pensamento, uma rotina de atitudes, né, relacionadas àqueles componentes, de que eles têm que trabalhar, assim, não trabalhar da mesma forma, mas no sentido de desenvolver autonomia, de desenvolver o protagonismo. É claro que a primeira vez que a gente coloca para os estudantes uma sala de aula invertida e fala assim para eles, olha, aqui está o material, está o QR Code, né, Marcos? Sim. Vocês vão estudar em casa e aí na próxima aula eu vou trazer questões para vocês discutirem. Eles não estão acostumados, eles estão acostumados a trabalhar de maneira tradicional. Aí eles vão chegar para você, e aí, não fiz nada. Se eles começam a reparar que um componente faz isso, o outro componente faz isso, o outro componente faz isso, eles começam a perceber que isso faz parte da nova dinâmica de trabalho deles. E que as aulas têm uma tendência de ser cada vez mais dinâmicas, cada vez mais autônomas, né? E eles vão criando novos hábitos, novas rotinas, né, Marcos? Exatamente. Inclusive, esse é o grande objetivo do novo ensino médio, né? É estimular o protagonismo do estudante, né, Grazi? Estimular esse protagonismo, que eles venham ser protagonistas. Porque eles são os jovens do século XXI, jovens que irão transformar esse mundo, né? O tempo inteiro, Marcos, eu vejo que o novo ensino médio, ele vem com algumas palavras de ordem, né? Que, claro, né, a gente fala palavras de ordem porque elas dão uma consigna aí do que será feito, né? Mas que elas são, mais do que isso, norteadoras. Claro que cada professor vai adequar a realidade da sua escola, né? Mas a ideia é que os estudantes sejam cada vez mais autônomos,
autônomos, cada vez mais protagonistas, e que os componentes curriculares sejam cada vez mais integrados, né? E que, antes de mais nada, o professor comece a se colocar em sala de aula, não como aquele que simplesmente expõe conhecimento, aquela coisa do detentor do saber. Óbvio, ninguém está tirando a valorização do professor, ninguém está minimizando. Pelo contrário, o professor ele é sempre aquele que tem mais a detenção do saber. Mas a ideia nos mapas é que ele seja, antes de mais nada, um orientador do processo de ensino e aprendizagem, um mediador do conhecimento. E isso é muito mais do que simplesmente chegar, né, Marcos? Sim. E fazer uma aula expositiva, explicar e deixar que os estudantes façam atividade em seguida. Quando a gente passa para o papel de mediador, a gente tem que estar sempre monitorando, grupo por grupo ou individualmente, como estão sendo feitas as atividades. A gente pensa sempre na avaliação de forma processual, vendo, né, verificando o quanto aquele estudante melhorou em relação de uma atividade para outra. Aquele exemplo que eu falei para vocês, né, que a gente promove uma sala de aula invertida, dá os QR Codes, pede para eles estudarem. De primeira, certeza, eles não devem fazer, né? Todo começo é difícil. Todo começo é difícil. Difícil para a gente, difícil para eles, é natural do ser humano, né? Mas, se eles começarem a criar um hábito e verificarem nas integrações, nos diferentes componentes que isso acontece, eles vão começar a criar esses hábitos, vão melhorar, e tudo isso pode e deve ser levado em conta no processo de avaliação, né, Marcos? Sim. Todo começo é difícil, é complicado, né? Toda quebra de paradigma no início, ela é difícil, é complicado. Toda mudança, né, podemos dizer assim, de hábito é difícil, né? Mas depois os professores irão perceber que os estudantes começarão a ter gosto pela aula, né? Porque são componentes que fazem parte do dia a dia dos estudantes, né? Fazem parte da vida, da vida deles, né? Então isso vai atraí-los, né? Vai estimulá-lo a estudar e buscar cada vez mais o conhecimento, né, Graça? A aprendizagem, ela se dá, como eu disse, né, por aproximações sucessivas com o objeto do conhecimento, mas ela se dá com significado. E para que ela aconteça com significado, esse aprendizado precisa estar próximo do cotidiano dos estudantes. Esse aprendizado precisa fazer parte do dia a dia. Então, tudo é um processo. Vocês vão ver que alguns dos componentes curriculares, nem todos, mas alguns deles, propõem uma atividade no início, em que vocês vão, ao longo do componente, pensando nessa atividade, e ela vai ser concluída ao final do componente. Ou seja, é uma atividade paralela. Então, além das atividades 1, 2, 3, 4 e 5, que vão dar subsídios para essa atividade central, você vai ter um produto no final desse componente. Esse produto pode e deve ser compartilhado com outras turmas, com outros colegas, até para que os estudantes enxerguem no final, né, de repente fazer uma culminância disso tudo com os produtos oferecidos. Vocês podem ver aqui, se a gente voltar nesse quadro integrador, que nós temos um componente curricular que fala dos jogos de tabuleiro de RPG. Então, muito provavelmente, né, muito provavelmente não, né, isso deve acontecer ao final desse componente, os estudantes vão produzir um jogo de RPG. Quando a gente pensa no workshop de técnicas de comunicação, ele vai estar integrado, ajudando a produção desses jogos de tabuleiro. Existem atividades práticas, atividades independentes, mas existem atividades que vão estar subsidiando a isso. Assim como os desafios musicais, tem tudo a ver, né, com jogos de RPG. Sim. Falou em jogo, tem que ter uma sintonia musical, né? E as oficinas de produções textuais também vão estar apoiando tudo isso, ao mesmo tempo em que os estudantes vão estar sempre pensando nos problemas que são colocados e como eles vão resolver, né? O estudante moderno, ele precisa, antes de mais nada, ser desafiado. E ser desafiado significa receber os subsídios,
para a resolução de problemas e receber os problemas que são, assim, amostras do que os estudantes vão encontrar no seu cotidiano, né? Na vida, no dia a dia, para que eles vejam significado para a aprendizagem, né, Marcos? Sim, e eu também gostaria de destacar, né, a importância do diário de bordo, né? Porque os registros feitos aí num componente, os registros, as pesquisas, servirão para outro componente, né? Porque eles se integram, né? Então, um componente vai embasar o outro, vai dar subsídio ao outro. Então, é muito importante os registros no diário de bordo, né? As pesquisas registradas, é muito importante isso daí. O diário de bordo, a gente enxerga como um material a mais, não só como um caderno de anotações, mas como um diário mesmo, em que o estudante vá fazer todas as anotações pertinentes àquele componente curricular e descrever todo o processo do que está acontecendo ali naquele componente. Ele vai muito além de ser simplesmente um caderno de apontamentos. E o interessante do diário de bordo é que ele pode servir como uma ferramenta de monitoramento e avaliação. Claro, você não precisa dizer que você vai dar uma nota específica para um diário de bordo todo bonitinho, não é isso. Mas observar se o estudante tem um diário de bordo, se ele tem anotações, quando você retoma alguma coisa, seja da formação geral básica, seja de atividades anteriores. Muitas vezes é comum, quando você chega nas atividades 3, 4 e 5, você precisar retornar alguns conceitos, competências e habilidades desenvolvidas nas atividades 1 e 2. E aí é o momento de você estar monitorando se o estudante tem essas anotações no diário de bordo, se ele tem o registro. Isso pode servir, né, também, dentre outras ferramentas, como instrumento de avaliação. Exatamente, um instrumento de avaliação formativa, né? Sim, Que o professor irá olhar esse diário de bordo e também o estudante poderá também compartilhar com os demais numa roda de conversa, né? Poderá compartilhar os caminhos que foi percorrido, as dificuldades, né? As descobertas e assim por diante, né? Sim, existem vários momentos de atividades propostas nos mapas que os estudantes estão trabalhando em grupos. E, às vezes, até com trocas desses grupos, né, para trocar informações, tudo. E é um momento, se o estudante os estudantes tiverem bastante anotações, tiverem um diário de bordo eficiente, eles podem estar complementando nesses momentos, né, e trocando informações com os colegas. Sim. E o professor sempre mediando e direcionando. Né? O papel do professor, antes de mais nada, direcionar aquele aprendizado, assim, tentar garantir, né, o norte, o rumo daquela discussão, mas sempre deixando que os estudantes, permitindo que os estudantes discutam, que eles cheguem à resolução de determinado problema, né, Marcos? Sim, é verdade. Grazi, eu também, assim, gostaria de destacar o próximo slide também, né, que é a apresentação do componente, o slide 18, por gentileza, aí na tela, que é a apresentação do componente. Eu gostaria de destacar aí que é de suma importância aos professores a leitura das habilidades, né? Gostaria também de destacar também para as informações gerais do componente, onde há a referência às principais práticas, né? E também as entregas das atividades para o semestre. Então, isso é muito importante, né? Então, o professor ele tem que estar atento, né? Para não deixar somente para os estudantes entregar a atividade só no final do semestre, né? Mas ao longo do semestre, do desenvolvimento das atividades, ir tendo atividades, né? Entregando atividades. Sim, lembrando que nessa estrutura do componente, como eu disse anteriormente, o componente é dividido em 3 momentos: de introdução, de desenvolvimento e de sistematização. A gente pensa na sistematização como uma avaliação, mas lembrando que é uma avaliação de finalização de processo, né? Que ela é uma avaliação que vai ser agregada à avaliação que ocorre nas etapas de introdução e de desenvolvimento. Vocês vão ver que na descrição dos mapas sempre há, em cada atividade, 2 aulas de introdução, 4 aulas de desenvolvimento e 2 aulas de sistematização. Aí vem aquela pergunta: precisa seguir essas aulas de maneira engessada? Não.
Cada professor adapta a realidade da sua escola e a realidade da sua turma. Às vezes, existem atividades práticas que a gente vê que a gente não vai conseguir que os estudantes da noite para o dia tenham autonomia para fazer nos grupos. Então, a gente vai fazer demonstração e pedir numa nova atividade, num outro momento, em que eles façam. Né? Tudo que a gente precisa passar para os estudantes, a gente precisa estar ensinando, explicando como funciona para fazer esse conceito, para fazer essa mediação posterior. Né? É verdade, Graça, é verdade. É muito bem colocado por você aí. Bom, e pensando sempre, né, que o nosso objetivo principal é o desenvolvimento do protagonismo, da autonomia, da integração de todos esses conhecimentos. Eu gostaria de chamar a atenção, quando a gente volta no percurso integrador, volta um pouquinho o slide, por favor, do percurso integrador, o outro. Esse. Se vocês observarem, né, aqui tem a integração detalhada de como os componentes se integram. E essa sistematização de como eles se integram está detalhada por atividade. Então, toda atividade 1 do componente, sempre, neste caso, vai ser de identificar e definir problemas. Sempre a atividade 2, a de construção de estratégias. Sempre na atividade 3, de organização da informação. Sempre na atividade 4, de determinação de recursos. E na 5, né, um monitoramento, né, uma atividade, não, aqui eu falei atividade, mas eu quis dizer etapas, né? Você tem sempre essa etapa de monitoramento e essa avaliação. Está bem pequenininho, mas vocês vão poder depois dar uma olhada com mais detalhes no mapa e ver que quando a gente fala de avaliação, a gente está falando da avaliação processual, da avaliação diagnóstica e da avaliação final. Isto é, pensando que na introdução do nosso componente curricular, a gente está fazendo uma avaliação diagnóstica, retomando aqueles conhecimentos da formação geral básica e pensando no que a gente vai precisar dar de subsídios para os nossos estudantes para que eles aprofundam e se desenvolvam aí nesse componente. Eu também gostaria de destacar aí também, né, e por isso que é importante os professores ler esse infográfico, né, e aí dar destaque, para além da avaliação que você citou, dar destaque para os recursos, as perguntas norteadoras, as principais ações, né, a apresentação das habilidades e competências e quais são as questões que geram a problematização quanto à necessidade da criação aí de estratégias, né, Grazi? Sim, lembrando que o foco do nosso aprofundamento aqui, ele é para a resolução de problemas, né? Quando a gente fala em Start Hora do Desafio, a gente fala em como resolver problemas do dia a dia, né? Exatamente. A gente vai estar sempre discutindo essa resolução de problemas. Enfim, a gente tem tudo para ser uma unidade curricular muito interessante, para despertar o engajamento, a autonomia, o protagonismo dos estudantes, e tudo é aos poucos, né? Os professores, assim, a gente tenta aqui no ATPC dar um subsídio, dar um apoio, mas vale a pena vocês darem uma lida mais detalhada no mapa, darem uma pensada com mais detalhes a respeito disso tudo e de como se pode fazer essa integração. Aqui a gente só dá um norte, né? Aqui a gente só dá um norte. Os professores seguem o caminho, né? Nos mapas, isso está escrito o tempo inteiro, de que o professor tem sempre a liberdade de adaptar a sua realidade, tanto da escola, quanto a realidade da sua turma, né? Porque às vezes você tem duas turmas com o mesmo componente, mas essas duas turmas reagem de maneira diferente, né? Tem diferentes maturidades, tem diferentes inclinações. O importante é estar sempre pensando no projeto de vida dos estudantes, mostrando para eles algumas noções do mundo do trabalho, desenvolvendo neles o protagonismo, promovendo o engajamento e orientando, mediando o processo de ensino e aprendizagem. Antes da gente finalizar, eu queria mostrar para vocês o slide do Saiba Mais, que é um slide que a gente colocou aqui de apoio de alguns materiais que vocês podem estar utilizando.
do novo ensino médio, dos itinerários formativos, aprofundamento curricular, Novotec e Novotec integrado. No próximo slide nós temos algumas referências e eu vou deixar o Marcos falar da nossa avaliação rapidamente, porque o nosso tempo já estourou. Aí os professores, nós gostaríamos que você avaliasse aí, né, escrevesse no seu diário de bordo e respondesse essa pergunta aí. Em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório? Reflita e discuta entre seus pares. Então, vocês aí na escola irão discutir entre os pares e registrar no seu diário de bordo. Grazi? Esperamos, então, ter contribuído aí para a implementação desta unidade curricular e nos veremos outras vezes, Sim, né, Marcos? Com certeza. Teremos outras conversas mais específicas sobre os mapas dessa unidade curricular. Tenham todos um excelente dia de trabalho. Até mais.